Rádio Aparecida apresenta Encontro DX. Um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Olá a todos amigos e amigas ouvintes. Começa agora mais um programa Encontro DX, um encontro semanal dedicado ao mundo do rádio. Nesse programa teremos, como sempre, a participação dos nossos amigos que vão falar sobre o mundo do DXismo, radioamadorismo e sobre o rádio digital, o DRM. Vamos trazer, comemorando os 35 anos do programa, um depoimento do meu amigo o professor Antônio Argolo Silva Neto, autor do livro Imagens do Rádio, Elementos para uma Análise da Sintonia Internacional no Brasil. Mundo DX. Mundo DX. Novembro, penúltimo mês do ano, é o aniversário do programa Encontro DX, que está completando 35 anos no ar. O primeiro programa foi ao ar no dia 1º de novembro de 1986, mas foi gravado no dia 31 de outubro. Mas novembro também é o mês do rádio amador, comemorado no dia 5. Quando o Encontro DX entrou no ar, o presidente do Brasil era o senhor José Sarney, e nesse ano o Brasil restabelecia suas relações diplomáticas com Cuba. Neste ano falecia também um dos grandes nomes da nossa comunicação, Flávio Cavalcanti, um apresentador de TV polêmico, mas que teve o mérito de transpor a linguagem do rádio para seus programas de televisão. Em 1986 também era distribuído o boletim Globo DX, de número 19, que trazia na capa o 4º aniversário do Clube Brasileiro da Rádio Coreia, fundado pelo saudoso Paulo Jorge Ferreira. O Paulo Jorge Ferreira, segundo informações que recebemos, é que há uma rua na cidade de Bagé com seu nome. Pois vejam só, um rádio escuta ter uma rua com seu nome. Na sessão de entrevista do boletim, tem o nosso querido amigo René Gustavo Passoldi, que na época morava em Curitiba e editava um boletim muito bacana que tinha como título Curitiba News. As ondas curtas, usando a linguagem dos jovens, bombava e, como já comentamos, ligar o rádio no período da manhã era fácil encontrar uma ou duas emissoras transmitindo em português e espanhol. Mas o bom mesmo era a partir das 18 horas ou 21 horas UTC, quando entrava no ar uma enorme quantidade de emissoras em nossos receptores. Um detalhe muito importante, não havia naquela época muitas interferências eletromagnéticas e a sintonia realmente era mais fácil do que hoje. A internet chegaria mais tarde, no começo era restrita às universidades e dava os primeiros passos em nosso país. Na verdade, a internet se tornou mais popular aqui no Brasil por volta de 1994. Nós que escutamos emissoras de ondas curtas precisávamos anotar os horários e frequência das transmissões ou pedir o boletim da programação, que em inglês é chamado de schedule. Os programas DXistas também informavam os horários e frequência das emissões e ajudavam muito ao DXista e ao rádio escuta. No campo da música, um compositor brasileiro também nos deixava, era o grande mestre do samba, Nelson Cavaquinho. E aos 42 anos de idade, um cantor que fez um grande sucesso na Jovem Guarda também partiu em 1986. Esse jovem era Ronaldo Cordovil, mais conhecido como Rony Corte, que ficou muito famoso com uma música chamada Rua Augusta, que foi a terceira música mais ouvida no Brasil em 1964. Música essa que vamos agora recordar no nosso Memória Musical. Memória 1964, Rua Augusta. E continuando o Mundo DX, eu peço a participação dos meus amigos do DX Clube do Brasil, um clube que completa 40 anos agora em 2021. Alô, caríssimos ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX aqui pela Rádio Aparecida. Aqui é Célio Romais, falando desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir deste momento, chegamos com mais um boletim falando do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. Você sabia que o DX Clube do Brasil possui um canal no YouTube onde são disponibilizados antigos programas que fizeram história nas ondas curtas? Pois bem, um destes áudios é da Capital Radio, que transmitia em 3.930 kHz na faixa de 75 metros, desde o Transkei, na África do Sul.
O áudio que ouviremos foi captado e gravado pelo Antônio Ribeiro da Mota no ano de 1980. Fique então com a Capital Radio e em seguida voltamos com as notícias atuais das ondas curtas. In the 41 and 75 meter bands, this is Capital Radio. It's 6 o'clock. E agora as informações. E a emissão em francês da All India Radio continua tendo boa performance de sintonia aqui no Brasil. Em 21 de novembro, eu captei aqui em Porto Alegre a emissora às 20 horas e 21 minutos no tempo universal, ou seja, às 17 horas e 21 minutos no horário de Brasília, na frequência de 9.620 kHz. Trata-se da transmissão que vai ao ar entre 19h30 e 20h30 no tempo universal, com destino ao continente europeu. O transmissor de 200 kW está localizado em Bengaluru. A seguir, ouçam uma gravação que realizei desta emissora. Envoyer ses souffrances des mots qui saignent et prononcer une malédiction contre ce système si cruel. Mais d'une tristesse profonde ou de chanter, ces paroles prirent la forme d'un chantant. E lembramos que a All India Radio envia aos ouvintes o tradicional cartão QSL clássico pelo correio tradicional. Recentemente eu recebi a verificação após enviar um informe de recepção para a emissora em fevereiro de 2021. E em 21 de novembro, eu captei aqui em Porto Alegre a CNR1 Voice of China às 21h10 no tempo universal, ou seja, às 18h10 no horário de Brasília, em 4.800 kHz. Trata-se de uma emissora regional chinesa que emite de Go-Mode com 100 kW de potência. A qualidade de sintonia foi muito boa. Ouça um trecho que eu gravei desta emissora. E a rádio Dengue Velat é uma rádio do povo curdo, que vem a ser um grupo étnico do Oriente Médio. Ela transmite informação, música e cultura em 4 dialetos curdos. O objetivo é atingir essa imensa comunidade espalhada pela Turquia, Iraque, Síria e Irã. O público-alvo também são os numerosos imigrantes dispersos no mundo, em especial na Europa. A emissora transmite seus programas utilizando os transmissores alugados em Izandã, na França, e também em Kishinev, na Moldávia. A seguir, vamos escutar um trecho da transmissão que vai ao ar sempre entre 15h58 e 21h no tempo universal, em 9.525 kHz via Izandã. کۆمەلگای ژنانی ئازادی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە ژار لە سەروبەندی هاتنی 25 نۆڤەمبر ڕۆژی جەهانی بەرەنگاربوونەوەی تونند و تیژی سەر ژنان نووسیەتی لەسەر بنەمای تێکۆشانی خۆشکانی مێرابل ژنان بەردەوامن لە بەرەنگاربوونەوەی شەڕ و E a Rádio da Banga é uma emissora não oficial que transmite programas para o Sudão no idioma árabe-sudanês, pela frequência de 7.315 kHz. Ela utiliza o transmissor de Santa Maria de Galeria da Rádio Vaticano, entre 4h29 e 4h57 no tempo universal, ou seja, entre 1h29 e 1h57 da madrugada brasileira. Em Mairiporã, São Paulo, Sérgio Partaminha captou a Rádio da Banga em 17
17 de novembro. Vamos escutar um trecho que ele gravou. معالي كما أكدت مولي ضرورة العودة للنظام الدستوري وأثارت مولي في نهائها لجنة الاتصال بقوى التغيير والتغيير نهار الاثنين ضرورة إطلاق سراح كافة المستغلين والالتزام بالوثيقة الدستورية والتحول الديمقراطي. وأبدت مولي خلال لقائها وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي الثلاثاء دعم الولايات المتحدة. E a rádio Amhara é uma emissora da Etiópia que está presente nas ondas curtas da frequência de 6.090 kHz. Seu transmissor de 100 kW está localizado em Addis Abeba, capital daquele país africano. A emissora foi sintonizada em Mairiporã, São Paulo, em 17 de novembro, pelo Sérgio Partamian, às 4h03 no tempo universal, ou seja, a 1h03 da madrugada brasileira. Vamos escutar a seguir a gravação que ele realizou da rádio Amhara. ኢትዮጵያን በሚመለከት ያሰብኩት ደግሞ ያስራት ይገኛል። ይህ በጣም ረጅም ያስራት ተሰማራጭ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲፈጥር ተደርጓል ይታወቃል። የአብነት የኢትዮጵያ መንግስት ማህበር እንደቆረ ተራራው ተቀም ተደጋጋሚ ተደረገ መሰረት የሚሆነው በአሁኑ መረጋገጥ ይታወቃል። የባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ተካይ ኢስላም ነው የኢትዮጵያ መንግስት ተመሳሳይ ላይ ተመሳሳይ የሚሰሩ E agora a última informação. A Rádio Romênia Internacional anunciou a tradicional enquete entre seus ouvintes para a escolha da personalidade do ano de 2021. No ano passado, os profissionais de saúde que trabalharam na luta contra o coronavírus receberam este título. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Alô, amigos ouvintes. Aqui fala Ulisses Galete, de São Paulo, capital. Neste programa, continuaremos a falar sobre antenas. Vamos lá. Antena de polo dobrada. Esta é basicamente uma antena de polo meia onda em que dois elementos, polos, são unidos. A principal diferença é que no uso de uma fita de 300 ohms, como cabo de baixada, as fórmulas para se determinar o comprimento da antena são as mesmas de uma antena de polo convencional. Antena de polo para uso em apartamentos. É uma antena projetada experimentalmente por colegas dechistas e radioamadores brasileiros que residem em apartamentos, obtendo bons resultados. Consiste em adquirir um fio de capa acrílica de aproximadamente 20 metros de comprimento e conectar uma antena telescópica fina em uma das extremidades. Este fio é colocado para fora da janela do edifício. Quanto mais alto o dexista residir, melhor será, com uma distância mínima de 2 metros da parede. Isso pode ser conseguido com uma haste de madeira ou tubo de PVC, que fica perpendicular à janela. O tamanho do fio, que deve ficar para fora da janela, dependerá da frequência escutada, de acordo com a seguinte equação. Comprimento do fio em metros, igual 192,5 dividido pela frequência em megahertz, dividido por 4. Esta é uma antena de 1/4 de onda. Logo, existe a necessidade de se dividir por 4 o resultado da primeira conta. Por exemplo, deseja-se escutar uma frequência de 5 MHz, o tamanho do fio a ser colocado para fora da janela deverá ser comprimento igual 192,5 dividido por 5 dividido por 4, igual 9,625 metros. O cabo de baixada deve ser um coaxial de 70 ou 75 ohms. Será necessário também fazer um aterramento da malha externa do coaxial, por exemplo, na estrutura de ferro que compõe a parede do prédio. Este tipo de antena, nós, pessoalmente, desenvolvemos diversas delas e
com ótimos resultados. No próximo programa, continuaremos falando sobre antenas. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. Ouvimos a participação do DX Clube do Brasil e na sequência vem a Associação DX do Brasil com Jailton do Amaral. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. 100 anos do rádio no Brasil. Fernanda Montenegro, do Rádio para o Mundo. Recém-eleita para a Academia Brasileira de Letras, a imortal Fernanda Montenegro começou a carreira artística na Rádio MEC, emissora que sucedeu a pioneira Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, de Edgar Roquete Pinto. A atriz nasceu Arlete Pinheiro da Silva, no Rio de Janeiro, em 16 de outubro de 1929. Aos 15 anos, se inscreveu num concurso da rádio para ser locutora. Com voz e dicção perfeitas, logo chamou a atenção dos colegas e do público. Da locução foi para o rádio teatro. Sim, a Moça Chorou foi sua primeira peça. Ao lado da emissora da Educação, estava a Faculdade de Direito, onde um grupo de teatro amador a convidou para participar das apresentações. Fernanda Montenegro foi descobrindo seu gosto pelo palco enquanto estudava secretariado, teatro ginástico, teatro Copacabana, teatro do Estudante, TBC, teatro dos Sete, uma vida dedicada à arte, palco e palco. Com a chegada da TV Tupi no Rio de Janeiro em 1951, logo se destacou no novo meio, em especial com o teleteatro, o Grande Teatro Tupi. Teve como amigos de palco Sérgio Brito, Natália Timberg e Ítalo Rossi. Entre suas grandes parcerias, aquele de uma vida toda, Fernando Torres, seu marido e pai da atriz Fernanda Torres. Em novelas, séries, filmes e peças, Fernanda conquistou o mundo. O rádio foi o ponto de partida de uma grande carreira, repleta de prêmios como o Emmy pela atuação em Doce de Mãe e até mesmo indicação ao Oscar como melhor atriz pelo filme Central do Brasil. A Muralha, Sangue do Meu Sangue, Guerra dos Sexos, O Alto da Compadecida, Passione, Belíssima, difícil enumerar qual sua melhor atuação. Além dos livros que publicou, Fernanda Montenegro deu voz a grandes personagens de nossa literatura com seus trabalhos. Uma história que começou num verdadeiro poço de imaginação, onde a narração se transforma magicamente em imagens dentro de nossa cabeça. Que lugar é esse? O rádio. Aplausos a Fernanda Montenegro. Última notícia. A Rádio Correio 98 FM completa 41 anos de história e sucesso. A Rádio Correio 98 FM, da rede Correio Sat, completou 41 anos no último dia 20 de novembro. A emissora, referência pelo jornalismo ético e de credibilidade, pelo entretenimento de qualidade, é primeiro lugar de audiência há 11 anos na Paraíba. O presidente do Sistema Correio de Comunicação, Roberto Cavalcante, destaca que a Rádio 98 FM faz história na Paraíba desde a sua fundação, realizando coberturas de todos os tipos, felizes, tristes e tensas. Ele pontua que o trabalho é executado por grandes profissionais da imprensa paraibana, unidos sempre pela missão de levar o melhor conteúdo à sociedade. Nosso objetivo é nos acostarmos nos anseios da sociedade. Se você não fizer isso na comunicação, você não terá a receptividade que nós temos, diz Roberto Cavalcante, que atribui o sucesso da emissora à seriedade, ética e dedicação de seus profissionais. O diretor artístico da 98 FM, Elson Júnior, ressalta que o lema da emissora, não há distância que nos separe, reflete a relação de intimidade com os ouvintes que foi construída ao longo das últimas décadas. É uma história maravilhosa, a rádio é a cara da cidade, João Pessoa. A gente tem essa identificação muito grande com o público, diz Elson Júnior, diretor artístico da 98 FM de João Pessoa, Paraíba. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. E para encerrar os clubes, conto com a participação do DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos e amigas da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. Alguns horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais para o novo período radial B21, que vai de 31 de outubro de 2021 a 27 de março de 2022. A Rádio Romênia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol das 20 às 21 horas UTC em 5.920 e 7.235 kHz para a Espanha, das 22 às 23 horas UTC em 9.490 e 11.800 kHz em DRM para a Argentina e o Brasil, das 0 hora a 1 hora UTC
em 9.600 e 11.800 kHz para a América do Sul, em 6.040 e 7.325 kHz para a América Central. Das 3 às 4 horas UTC, em 9.740 e 11.800 kHz para a América do Sul, em 6.150 e 7.410 kHz para a América Central. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol da 0 hora a 1 hora UTC em 11.810 e 15.575 kHz para a América do Sul, de 1 às 2 horas UTC em 11.810, 11.880 e 15.575 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 10 às 12 horas UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19 horas UTC em 9.740 kHz para a Europa. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 4h30 horas UTC em 5.985 kHz para a América Central. A Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcast, transmite sua programação em idioma português diariamente das 21 às 22 horas UTC em 9.765 kHz para a América do Sul. A Rádio Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol das 2 às 3 horas UTC em 7.265 e 7.280 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 17h30 às 18h30 horas UTC em 9.495 kHz para a Espanha e Europa. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol de segunda a sexta-feira, das 16 às 0 hora UTC, em 11.685 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 12.030 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol, de segunda a sexta-feira, das 19 às 3 UTC, em 11.940 kHz para a América do Sul e em 9.690 kHz para a América do Norte, aos sábados e domingos, das 15 às 23 horas UTC, em 11.685 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 9.690 kHz para a América do Norte e em 12.030 kHz para o Oriente Médio e Índico. A Rádio Voz da América transmite sua programação em idioma português das 16h30 às 18h30 horas UTC, em 12.080 e 17.655 kHz. A Rádio 9 de Julho de São Paulo transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC, em 9.820 kHz. A Rádio Brasil Central, de Goiás, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC, em 4.985 e 11.815 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC, em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Inconfidência, de Minas Gerais, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC, em 15.190 kHz. A Rádio Voz Missionária transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC, em 9.665 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para a África das 10h55 às 11h30 horas UTC, em 17.590 kHz, das 18 às 18h30 horas UTC, em 9.705 kHz, das 20h25 às 22h30 horas UTC, em 9.700 kHz, das 21 às 21h30 horas UTC, em 7.360 e 7.365 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para o Brasil, de 1 a 1h30 hora UTC, em 7.305 kHz. A World Music Radio, WMR,
transmite sua programação musical das 7 às 17h45 horas UTC em 5.930 kHz diariamente, das 7 às 20 horas UTC em 15.790 kHz aos sábados e domingos. Mandando alô para os amigos Rogério Krieger de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, ao Luiz Tadeu de Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul, ao Érico Tavares, pela cidade de Paudalho, em Pernambuco, ao Marcos Álvares Barbosa, pela cidade de Recife, também em Pernambuco, ao Ivanildo Dantas, pela cidade de São Paulo, um alô para o amigo João Correia Leite, de Pindamonhangaba, em São Paulo, ao Hugo Tim Alves, pela cidade de Arapoti, no Paraná, também ao nosso amigo Neuci Remedibidar, da cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, mandando um abraço também para o Rudimar Luiz Beluso, lá em Dois Vizinhos, no Paraná, um alô para o nosso amigo João Correia Leite, Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Obrigado, Antônio Avelino, e vamos para um intervalo e voltamos em instantes com mais notícias ligadas ao mundo do rádio. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Olá, boa noite, você ouve a Rádio Aparecida e o programa Encontro DX. Estamos iniciando a segunda e última parte e para não perder tempo eu já chamo a participação do Francisco Bracini, que vem falar sobre o DRM, o rádio digital. Olá amigos do Encontro DX, iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 27 de novembro de 2021. Informamos o seguinte comunicado da plataforma DRM Internacional. Evento DRM Rádio Inteligente acessível a todos. Virtual e gratuito, o evento DRM Consórcio IBC 2021 está agendado para o dia 1º de dezembro, das 12 às 15 horas UTC, ou seja, das 9 ao meio-dia no horário de Brasília, e promete ser uma vitrine empolgante dos avanços práticos da tecnologia DRM em vários países do mundo. O foco será no recente teste de VHF Banda 2 na Índia e as melhorias no desempenho do DRM em equipamentos e receptores, apresentando alguns dos atraentes recursos e benefícios extras da plataforma. Os membros do consórcio darão uma visão bem ilustrada, rápida e global do DRM, para que os participantes possam obter as melhores e mais confiáveis informações sobre os desenvolvimentos do DRM diretamente dos especialistas. Empresas como a Ampegon, BBC, Cambridge Consultants, CML Microcircuits, Encompass, Instituto Fraunhofer, Gospel, Intote, Nautel, RF Mundial, RF2 Digital, entre outros, já estão prontos para fornecer atualizações curtas e atraentes. Haverá também anúncios surpresa. Registre-se a tempo para o seu assento neste seminário. Então, amigos, eu disponibilizarei o link no meu canal YouTube, Francisco Bracini com 2 Cs, para que possam acompanhar este evento do dia 1º de dezembro. Continuando a notícia, estamos expandindo e dando ainda mais peso ao evento IBC-DRM em 1º de dezembro, para compensar o cancelamento do evento DRM hospedado ao vivo pela Nautel, inicialmente agendado para sábado, 4 de dezembro, na RAI Amsterdã, que agora terá de ser reagendado em uma futura data devido às restrições da Covid-19. O Xandro Breja, presidente da plataforma DRM Internacional, afirma que, abre aspas, estamos tentando tornar nosso evento DRM IBC maior e mais atraente do que nunca. Fazendo isso, esperamos impressionar todos os interessados em quanto progresso o DRM fez nas soluções de recepção e ao longo do tempo, nos últimos meses, e as suas tentativas e acertos. Será uma recapitulação das grandes atividades de 2020 e 2021 e um bom ponto de partida para as decisões e etapas para o próximo ano.
O DRM está mais atraente e em sintonia com as necessidades do mundo mais do que nunca, com sua economia de custos de energia e de espectro, e seus recursos extras com possibilidades como fornecimento de educação e alerta de emergência. Fecha aspas. Notícia do dia 23 de novembro de 2021. Bem, amigos, quanto às emissoras que chegam ao Brasil com uma boa qualidade de sinal, na tecnologia DRM informamos as seguintes. A Rádio Nacional da China, em 9.655 kHz DRM, das 6 às 9 horas da manhã, horário de Brasília, com melhor recepção entre 6 e 7 horas da manhã. Informamos também a Rádio Romênia Internacional, em 9.490 kHz DRM, das 19 às 20 horas no horário de Brasília, idioma espanhol. Temos a grata satisfação de noticiar que o receptor Gospel GR220P, o receptor de bolso Pocket, está em fase de teste e eu recebi o mesmo nesta semana desde a empresa Gospel na China. Então tive essa oportunidade de receber de forma pioneira um receptor no meu canal YouTube. Temos o unbox, ou seja, a abertura da caixa de recebimento do mesmo e alguns feedbacks iniciais. Vá lá e confira o vídeo. E agora vamos então a um pequeno trecho da Rádio Romênia Internacional em espanhol, recebido com esse receptor. Bem, amigos, escutamos um pequeno trecho da Rádio Romênia Internacional sendo recebida no Brasil com o receptor inovador Gospel GR220P Pocket, o receptor de bolso da Gospel. Bem, eu recebi esse receptor de forma pioneira, uma vez que no ano de 2018, 2019, sugeri à empresa Gospel, que até aquele momento só fazia receptores à luz, como o receptor Gospel GR216, ligados à tomada, receptor de mesa. Eles ainda não tinham receptores portáteis, então sugeri a eles que confeccionassem um receptor com uma boa antena telescópica e também uma bateria interna, de forma que o ouvinte pudesse ter a flexibilidade de escutar a tecnologia DRM em qualquer lugar que fosse, sem a necessidade aí de estar vinculado à sua residência. Então, o engenheiro H.C. Liu, a empresa Gospel, que também fabricou o antigo receptor DRM Uniwave de Wave 100, no ano de 2009, então ouviu minha sugestão e achou muito interessante, né, um receptor como os atuais aí que temos da Texan e também da XH Data, com uma antena telescópica de alta eficiência, salientei a ele. Então, começou a fabricar nos anos de 2019, final do ano de 2019, início do ano de 2020, os receptores Gospel GR224, GR226 e 228BP. Receptores aí com muita qualidade de som e os primeiros receptores portáteis. E agora, então, a Gospel revoluciona com o primeiro receptor de bolso, o GR220P, que eu já dei os primeiros feedbacks para a empresa, de forma que eles irão aí melhorar o receptor no que for necessário. O receptor está bem melhor acabado do que então os primeiros receptores portáteis, já que ele tem um pouco das tecnologias embarcadas já dos antigos receptores, e então esse receptor ficou muito bem e agora então aguardo mais informações para que eu possa divulgar e começar então a informar a todos sobre a venda desse receptor no Brasil. Eles vão consolidar o receptor e então depois dessas informações e feedbacks vão começar a vender ao mundo todo. Nem na Índia ainda esse receptor ainda chegou. De Brasília, Francisco Bracini, do canal YouTube. Vá lá, se inscreva e acompanhe os vídeos sobre a tecnologia DRM. DRM, revitalizando o rádio na era digital. Obrigado, Francisco Bracini, e eu tenho na sequência o nosso amigo radioamador Francisco Jackson com notícias e informações do mundo do radioamadorismo.
Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, rádio amador, PY1PDF. Este é o boletim de notícias da Associação Fluminense de Rádio Amadorismo e Rádio do Cidadão no programa Encontro DX. Vamos às nossas notícias. A Associação Fluminense de Rádio Amadorismo e Rádio do Cidadão, a AFRR, passa a integrar a política municipal de proteção e defesa civil do município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Em reunião com o excelentíssimo senhor Tenente Coronel Bombeiro Militar Wallace, secretário de Defesa Civil do município de Niterói, no Rio de Janeiro, ficou acordado que a Associação Fluminense de Rádio Amadorismo e Rádio do Cidadão, a AFRR, passará a integrar a política municipal de proteção e defesa civil do município de Niterói. Um dos pontos avaliado pelo secretário de Defesa Civil para essa integração foi o fato da AFRR ter sede e fórum no município de Niterói e ser a única instituição representativa de radioamadores no município de Niterói. A AFRR vai otimizar a estação de radioamador que já existe na Defesa Civil de Niterói, com indicativo otorgado pela Anatel de PY1 Delta Charlie November, para que seja usado durante os simulados de defesa civil e também em casos de catástrofes, conforme a Lei Federal 12.608, de 10 de abril de 2012, artigo 8º, inciso 10, que diz: compete à Defesa Civil cadastrar e capacitar os radioamadores para atuação em situação de catástrofe. Estiveram presentes pela Associação Fluminense de Radioamadores e Rádio Cidadão, a AFRR, Francisco Jackson dos Santos, PY1 PDF, presidente da associação, Paulo Roberto Monteiro Araújo, Papa Yankee 1 Papa Mike, presidente do Conselho Fiscal da associação. Estiveram presentes pela Defesa Civil de Niterói, Tenente Coronel Bombeiro Wallace, secretário de Defesa Civil de Niterói, senhora Renata, subsecretária de Defesa Civil de Niterói, e o Major Bombeiro Militar Dias. A importância dessa parceria entre a Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão, além da Defesa Civil de Niterói estar cumprindo o que é da lei, é de muita importância para todo o município. A Associação de Radioamadores Fluminense, a AFRR, tem 2 repetidoras instaladas no município de Niterói, uma em em VHF e outra em UHF, que cobre todo o município. Então a Defesa Civil de Niterói, com a estação montada, funcionando, ela vai ter acesso a qualquer ponto do município de Niterói através da repetidora. É importante também para nós radioamadores, para mostrarmos para a população que nós, além de termos o nosso hobby, também estamos cumprindo a lei federal. Agora eu vou falar um pouco sobre a resolução número 449 de 17 de novembro de 2006. Artigo 5º. A autorização para a execução do serviço de radioamador será otorgada pela Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, ao titular do certificado de operador de estação de radioamador, o famoso COE, que você faz a prova, se passar, você pega o COE.
As associações de radioamadores, no caso, a Associação Fluminense de Radioamadorismo e Cidadão, tem indicativo otorgado pela Anatel, PY1, Alfa Foxtrot Romeo. As universidades e escolas, aos movimentos escoteiros e o movimento bandeirante. As entidades também de defesa civil, é o caso da Defesa Civil de Niterói, que tem indicativo próprio, PY1, Delta Charlie November. As estações do serviço de rádio amador podem ser estação repetidora, aquela cujo equipamento seja destinado a receber sinais de rádio de uma estação de rádio amador e retransmitir automaticamente para outras estações de rádio amador. As estações repetidoras podem ser tipo 4. Essa é uma repetidora que não tem conexão com a rede pública. A única coisa que ela pode fazer é receber comunicação de rádio amador para rádio amador. Também tem a tipo 5, repetidora com conexão à rede pública, onde a gente pode conectar nela telefone, o Ecolink, né? A multimídia, né? Ou seja, ela tem conexão, é a tipo 5, para você conectar a multimídia nela, né? E a estação móvel é aquela cujos equipamentos são destinados a ser usados quando em movimento ou durante parada em pontos não especificados, sendo classificado como tipo 6 estação móvel. Então tá aí, pessoal, a importância, né, da regulamentação do serviço de rádio amador, das repetidoras, do radioamadorismo, das instituições que podem ter a licença otorgada pela Anatel. Mas eu acho que hoje, o mais importante na nossa fala de hoje, foi essa parceria que a associação fez com a Defesa Civil de Niterói. Segunda-feira, dia 29, aliás, que é o meu aniversário, viu, pessoal? Esqueça não, hein? 29 de novembro é dia do meu aniversário. Eu vou estar às 15 horas lá na Câmara Municipal de Niterói, onde vai ser apresentado esse projeto, onde nós vamos estar incluído nele aqui. Vai ser uma honra muito grande. Eu não sei se é na Câmara dos Vereadores. Eu sei que é lá em Niterói, próximo ao Niterói, ao Plaza, o Shopping Plaza de Niterói. Então, quero aqui agradecer a todos os ouvintes. Semana passada tivemos uma audiência muito grande, quero agradecer a todos. Obrigado ao pessoal que mandou o seu e-mail e recebeu o seu diploma. E prometo estar aqui na próxima semana. Vou trazer mais novidades aqui dessa parceria da associação com a Defesa Civil de Niterói. Para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida, falou Francisco Jackson dos Santos, diretamente de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Obrigado, Francisco Jackson, pela sua participação aqui no programa Encontro DX. Eu quero neste programa agradecer ao nosso amigo, o professor Antônio Argolo Silva Neto, autor do livro Imagens do Rádio, Elementos para uma Análise da Sintonia Internacional do Brasil. Infelizmente, não tivemos condições de colocar o seu depoimento no dia do programa que comemoramos 35 anos, mas fica aqui registrado no Encontro DX o seu depoimento, o qual eu agradeço muito. Vamos ouvir então a fala do professor Antônio Argolo Silva Neto. Olá, Cassiano Macedo, grande abraço para você e também para a audiência da Rádio Aparecida, que está em sintonia do programa Encontro DX. Aqui Antônio Argolo, falo desde Jiquié, estado da Bahia, neste momento tão especial, quando a Rádio Aparecida completa 70 anos de transmissões e o programa Encontro DX celebra seu 35º aniversário. São ocasiões que considero memoráveis pela história da Rádio Aparecida via ondas curtas. Portanto, parabenizo a comunidade católica de Aparecida e ao quadro de profissionais da Rádio Aparecida por mais um aniversário. Desejo que essa data seja marcada pelo entusiasmo e pela vontade de seguir acreditando que as ondas curtas continua sendo um importante canal de aproximação com os ouvintes, principalmente aqueles que residem em lugares fora do alcance da mídia e distantes das cidades. E até mesmo as pessoas que gostam de ouvir o rádio, assim como eu, e encontram nele um sentido para a vida cotidiana e espiritual. Ainda sigo agradecendo a direção da Rádio Aparecida por acolher o programa Encontro DX e mantê-lo no ar ao longo de todo esse tempo, que já soma praticamente a metade de anos de funcionamento dessa emissora. Escuto o programa Encontro DX desde a década de 90, justamente no momento quando comecei a me interessar pelo rádio. E o programa me ajudou a compreender sobre como funcionava esse universo sonoro
e também à comunidade de ouvintes. Creio que a grande sacada do programa Encontro DX foi agregar a participação dos clubes de dechismo e tocar músicas que remetem à memória cultural brasileira, à história e à geopolítica mundial, além de fatos interessantes na escala da comunicação que nos ajudam a continuar ampliando conhecimentos. Por isso, parabenizo aos seus criadores e apresentadores, especialmente a você, Cassiano, que, mesmo com suas ocupações pessoais, nunca se distanciou desses microfones. Portanto, quero homenageá-lo pelo seu grande esforço e pela disposição em manter o programa funcionando todos os sábados. Quero mencionar aqui uma contribuição que eu considero muito valiosa do escritor francês Gaston Bachelard. Ao filosofar sobre o universo radiofônico, Bachelard dizia que o rádio não surgiu apenas para atender ao interesse pela comunicação e a informação, mas também para completar a plenitude da alma. O rádio torna-se algo mágico quando aproxima o do mundo os nossos ouvidos, para nos conectar com os sentimentos mais elementares da humanidade. As ondas do rádio nos permitem imaginar e interpretar suas narrativas, apreciar outras culturas e nos emocionar com as suas palavras e canções. Daí a importância do programa Encontro DX na Rádio Aparecida, ao nos aproximar ao hobby da rádio escuta, numa tentativa de recuperar o valor do ouvir, que tem sido perdido diante da sedução das novas mídias. Ao retomar o tema das ondas curtas em sua extensão mundial, o programa Encontro DX consegue despertar boas recordações adormecidas na memória dos seus ouvintes. Essas memórias sempre me acompanham quando ouço o programa Encontro DX. Memórias desde um tempo que o rádio passou a representar momentos de alegria ao sintonizar uma estação distante, a ouvir as nossas cartas sendo lidas no ar e até mesmo receber muitos presentes exóticos de lugares até então desconhecidos. Concluo essa mensagem desejando vida longa à Rádio Aparecida e igualmente ao programa Encontro DX, na esperança de que as ondas sonoras dessa emissora continuem sendo uma referência no rádio brasileiro, motivando o pertencimento dos seus ouvintes e criando infinitas possibilidades de escutas radiofônicas. Cassiano, um grande abraço, um abraço aos amigos da Rádio Aparecida, um grande abraço especialmente aos ouvintes do programa Encontro DX. Ouvimos o professor Antônio Argolo da Silva Neto falando sobre os 35 anos do programa Encontro DX. Chegamos ao final de mais um Encontro DX deste último sábado do mês de novembro. Nossa página no Facebook é programa Encontro DX e o blog é antenasdosaber.blogspot.com. O Encontro DX tem na produção e apresentação Cassiano Alves Macedo, montagem final do meu amigo Luiz Cláudio Oliveira, coordenação de programação Edson de Almeida, direção-geral dos Padres Redentoristas Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Fique agora com o programa Com a Mãe Aparecida. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio.